Hora de conversar com a Mônica Bergamo, que tem apurações sobre a próxima indicação do presidente Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal. E Lula, segundo a apuração da Mônica, passa a considerar a indicação de uma mulher. Já sabemos quem seria, Mônica? Bom dia. Sheila, bom dia a todos. Essa música da Rita Lee combinou muito, né, com esse, com esse meu comentário. Pode deixar ela no finalzinho, se vocês quiserem. Boa. Mas é o seguinte, Sheila, que as coisas começaram a melhorar um pouco porque o Lula até agora não admitia. Não é que ele não admitia, não considerava essa possibilidade. Ele passou a considerar a possibilidade de indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal há poucos dias. Ele está sendo muito pressionado inclusive publicamente, né, por movimentos sociais, por setores da esquerda, e começou a colher informações sobre possíveis candidatas ao cargo. Né? Como a gente sabe, a ministra Rosa Weber vai se aposentar em outubro, e quando ela sair do Supremo Tribunal Federal, vai restar apenas uma mulher na corte, que é a ministra Carmen Lúcia, que foi indicada pelo próprio Lula em 2006, quando ele exercia o seu primeiro mandato de presidente da República. Agora me confundi, não sei se é o primeiro ou segundo mandato, mas foi em 2006. Deixa eu ver. Não, no primeiro mandato ainda, fim do primeiro mandato. Bom, qual que é o problema essencial que permanece, né? O presidente da República, ele quer indicar para o Supremo Tribunal Federal uma pessoa em quem ele deposite uma confiança irrestrita, né? E com quem ele tenha uma proximidade razoável, né? Assim como o Bolsonaro, você se lembra que o Bolsonaro falava que ele queria indicar, o Bolsonaro tem aquele jeito próprio de falar as coisas, né? O Bolsonaro falava, eu quero indicar alguém com quem eu tome uma cerveja, ou, no caso evangélico, com quem eu tome uma tubaína, ou seja, alguém próximo, alguém em quem ele confie, né? Os interlocutores do Lula dizem que traduzem de uma forma diferente. Eles falam, não, o Lula quer indicar alguém para que ele possa telefonar, pelo menos, né? Não precisa fazer o que ele quer lá dentro, não precisa seguir todas as orientações dele, não precisa pensar como ele, mas é alguém para quem ele possa telefonar, se necessário for, pelo menos para ouvir argumentos dele, argumentos do governo em questões que ele considera importante. E não há hoje nos meios jurídicos, o Sheila, Carla, uma mulher que se encaixa automaticamente nesse perfil. O Lula, por exemplo, indicou a Dilma Rousseff para disputar a eleição de presidente do Brasil. Ele tinha maior intimidade com a Dilma, né? E ele não tem na área jurídica alguém com quem ele tenha esse diálogo, né? Por um outro lado, existe essa pressão é grande. Ele não tem hoje um candidato natural para o cargo, como ele tinha o Cristiano Zanin para a primeira vaga que abriu no Supremo e que ele começou e que ele indicou, acabou indicando, mas há juízas, desembargadoras, ministras de cortes superiores, advogadas, com histórico considerado progressista e que teriam apoio de setores da esquerda para o cargo e de pessoas em quem ele confia para o cargo. Né? E ele começou, então, portanto, a analisar informações sobre elas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ela está nessa lista, tem apoiadores, né? Ela é uma pessoa que, por exemplo, de quem, por exemplo, o ex-ministro Ricardo Lewandowski gosta muito. Tem a desembargadora do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que fica no Rio de Janeiro, a desembargadora Simone Scheiber, que é uma pessoa que eu cito sempre, eu leio um livro dela, isso eu não sei nem se ajuda ou se atrapalha ela, mas o fato é que ela tem um livro sobre mídia opressiva em julgamentos criminais, né, sobre liberdade de imprensa, limites, quando eles se chocam, né, a liberdade de imprensa se choca com outros direitos fundamentais do ser humano, como o direito a um julgamento justo. Tem as advogadas Dora Cavalcante, que trabalhou em processo da Lava Jato, sempre combateu muito delação premiada, nunca concordou com as delações premiadas. A advogada Flávia Hall também, que já advogou para muitas pessoas do próprio PT e que conhecem muito bem ali o partido. Então, mulher tem, né? Precisa só o Lula decidir se esse vai ser um critério que ele vai seguir, né? Até então ele rejeitava e o Lula tem um histórico que até, vamos dizer, permitiria, né, que ele indicasse também, dessa vez, um outro homem, porque, como eu disse, ele indicou a primeira mulher presidente da República do Brasil, ele indicou a Carmen Lúcia para o Supremo, a Dilma indicou a Rosa Weber para o Supremo, ele já indicou outras mulheres para vários outros cargos, quer dizer, poderia, se não achar alguém que se encaixe exatamente no perfil que ele quer, não fazer essa indicação. Mas a pressão está grande, Sheila, grande, e, portanto, o ex-presidente passou a considerar
um pouco mais seriamente a receber essas informações, né? Algo assim como, bom, vamos ver então que mulheres que têm, né? E vamos ver se alguma se encaixa no perfil e sempre cotejando com os candidatos homens também, para ele ver quem seria ali a pessoa que ele consideraria melhor para exercer esse cargo, que é vitalício, né, Sheila? Um cargo que praticamente vitalício, na verdade, você não pode tirar, tem mandato, você nunca mais, não tem mandato, você não tira a pessoa até ela se aposentar, né? Não é vitalício porque com 75 anos o ministro tem que se aposentar, mas é um cargo onde a pessoa vai ficar por muitos e muitos anos, então a escolha tem que ser muito bem feita, cuidadosa e criteriosa, Sheila. Sem dúvida. Mônica, o quanto tem de Janja nessa ideia de indicar uma mulher ao Supremo Tribunal Federal? Eu digo Olha, isso porque a gente sabe como o presidente Lula ouve o que diz a primeira-dama, né? Ela não gosta de ser chamada de primeira-dama. Mas, enfim, o quanto tem de indicação, sugestão, de pressão da Janja em cima do Lula para isso? olha, curiosamente, os relatos que as pessoas me fazem é que, nesse caso específico do Supremo Tribunal Federal, ela não tem se colocado de uma forma muito aberta, pelo menos não na frente dos outros, nem contundente, por respeitar o que o Lula já passou, né? Outro aliado muito importante do Lula diz isso. Depois que o Lula foi preso, ficou 580 dias na prisão, inclusive porque o Supremo Tribunal Federal negou a ele a possibilidade de ficar solto. Você se lembra dessa votação, né, Sheila? Foram 5-6, né? Inclusive todos os ministros indicados pelo PT, com exceção do Lewandowski e do Toffoli, os outros todos que foram indicados pelos governos do PT votaram contra e para manter o Lula preso, né? Então aquilo calou ali fundo e é um assunto que ela, segundo me relatam, né? Eu não estou lá com eles, mas segundo me relatam, é um assunto que ela tem deixado ali realmente por conta dele. Quer dizer, se ele achar que é um homem, vai quem o Lula achar mesmo, porque ele que passou pelo que ele passou, ele que tem a experiência, ele que tem o conhecimento, então deixa ele cuidar desse assunto sem nenhuma grande campanha. Agora, a gente conhece, quer dizer, o lado ali feminista dela, né? E ela tem, a gente tem visto que, pelo menos publicamente, a primeira-dama está ali, vamos dizer, participando com maior intensidade de assuntos que são familiares a ela, a formação dela, ao que ela estudou e com que ela trabalhou a vida toda, né? Então, por exemplo, ela vai lá no Ministério do Desenvolvimento, ela apoia o ministro Wellington Dias abertamente, mas esse ministério, esse programa Bolsa Família tem a ver com a área dela, que é assistência social, tem a ver com o que ela fez quando ela era de Itaipu, no Paraná, tem a ver com o histórico dela, né? Não fica algo artificial. No meio jurídico, o que a Janja entende disso? Né? Nada. Então, ela, segundo me relatam, não está fazendo nenhuma campanha aberta por mulher, por nome nenhum. Isso é coisa, de fato, que ela tem, segundo palavras de pessoas com que eu conversei, tem respeitado, né? Vamos dizer assim, não tem feito nenhum tipo de pressão, porque acha que o Lula tem, de fato, que decidir com a cabeça dele. Rapidinho, Mônica, isso é interessante de ouvir, porque vem no momento em que parte dos adversários políticos de Lula tem feito críticas em relação àqueles ministérios ocupados por mulheres, ou posições, cargos no governo ocupados por mulheres, e que podem ser abertos para acomodar o centrão na base do governo. Me refiro aqui a alguns ministérios, por exemplo, do esporte, comandado por Ana Moser, não é um ministério, mas presidência da Caixa, de Rita Serrano. Lula chegou a descartar, mas houve um momento em que se falou sobre o Ministério da Saúde, ocupado por Nízia Trindade. Há algo nesse sentido? Você tem acompanhado isso nos bastidores também, Mônica? Eu acho que aí não é questão de ser mulher ou homem, né? Por exemplo, o Wellington Dias é homem e todo mundo quer o cargo dele, porque é uma vitrine do governo, né? Uma vitrine das políticas sociais do governo. E imagina, o ministro que for bem sucedido ali, ou a ministra, o tamanho que ganha, né? O ministério realmente são palcos de muita visibilidade, com uma caneta cheia, dá para fazer muita coisa. Mas é curioso, né? Não deixa de ser curioso, né? A ministra Marina Silva também, que foi... tentaram esvaziar o ministério dela, não por ser mulher, mas por ser uma
militante, da preservação do meio ambiente, né? E a Sônia Guajajara, quer dizer, também não por ser mulher, mas por ser um ministério de políticas públicas que se confrontam, né, com muitas bancadas do Congresso e muitos interesses que muitos parlamentares representam ali no Congresso. Mas é curioso, viu, Sheila? Realmente as mulheres estão sob um ataque violento aí do Centrão, né? Pelo que a gente está percebendo. Não é que elas estão sendo atacadas, os cargos delas estão sendo muito cobiçados, né? Exatamente.